Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade aqui às nossas aulas de História do Brasil, em especial as nossas aulas sobre ditadura militar, chegamos no terceiro governo da ditadura militar, o governo do Médici, governo este que vai de 1969 até o ano de 1973. Como eu sempre faço aqui, eu vou apresentar para vocês o roteirinho da nossa aula, tá? Primeiro nós vamos falar um pouquinho da chegada do Médici ao poder, vamos ver o plano político, veremos também o plano econômico, os dados sociais, a propaganda do regime, a Copa de 1970, que por incrível que pareça tem tudo a ver com o governo do Médici, a luta armada, o movimento do tropicalismo e, por fim, as referências bibliográficas, certo? Bom, então, sem mais delongas, vamos ver como que o Médici chegou ao poder no governo militar. O governo do Médici é visto pelos historiadores como o momento mais repressivo da ditadura militar e também o auge da ditadura militar no Brasil. O momento mais repressivo é o momento que se inicia com Costa e Silva e tem o seu apogeu durante o governo do Médici. Isso pelo fato do Médici também fazer parte daquela ala do exército chamada de ala da linha dura, que começa com Costa e Silva e o Médici dá seguimento nisso. E como que o Médici chega ao poder? Ele chega ao poder durante uma crise institucional. Quando o Costa e Silva morre, ele sofre um derrame e morre, a Constituição brasileira previa que, caso o presidente da República morresse, quem deveria assumir deveria ser o vice-presidente da República. Porém, nesse momento, o vice-presidente do Costa e Silva era um sujeito chamado Pedro Aleixo, que era um civil, não era militar. Isso vai causar uma crise institucional. O exército brasileiro vai pensar que, se eles retornarem o poder a um civil, isso pode significar para a população que os militares estão demonstrando que logo, logo a ditadura vai acabar e, portanto, os militares vão se colocar contra o Pedro Aleixo, ele não vai assumir a presidência da República, não vão permitir com que o Pedro Aleixo assuma a presidência da República, a presidência vai ser assumida temporariamente por uma pequena junta militar que é composta ali pelo ministro da Defesa, pelo chefe do Exército, chefe da Marinha, chefe da Aeronáutica, até que o Congresso elege de maneira indireta, como era de praxe, o Médici à presidência da República. Então, em 1969, o Congresso Nacional, já bastante esvaziado e controlado pelo AI-5, elege de forma indireta Emílio Garratatsu Médici como presidente da República, certo? E aí, no plano político, como eu falei para vocês, o governo do Médici é visto como um momento de maior repressão política e é no governo do Médici que a gente vai ter a aplicação do ato institucional número 5, o famoso AI-5. Por que eu digo isso? O Costa e Silva, é durante o governo Costa e Silva que a gente vai ter a promulgação do Ato Institucional número 5, lá em 1968. Porém, o Costa e Silva, ele morre em 69, ou seja, ele não teve muito tempo de colocar na prática o Ato Institucional número 5. Mas o Médici é quem vai receber o governo depois e ele que vai colocar na prática o Ato Institucional número 5, com perseguição política, prisões arbitrárias, enfim, perseguição a opositores políticos, a sindicalistas, a grupos de esquerda, a estudantes e tudo mais, certo? Então é por isso que a gente fala que o Médici foi o auge da ditadura militar, porque é no governo dele que o AI-5 de fato vai ser colocado em prática. E é durante o governo do Médici que alguns órgãos vão ter uma importância fundamental, em especial dois. O DOI-CODE. O que era o DOI-CODE? Era uma espécie de prisão barra lugar de investigação, mas que na prática era uma prisão onde havia muita tortura, enfim, muita tortura, muita perseguição, até morte de determinadas pessoas, e o SNI, que é o Serviço Nacional de Informações. Fazendo uma analogia boba, uma espécie de CIA, né? Uma espécie de inteligência, KGB do regime militar, certo? Bom, então no plano político, o governo do Médici representa um endurecimento ainda maior da ditadura militar.
E no plano econômico? Esse é um ponto interessante. Do ponto de vista econômico, a gente não vai ter grandes mudanças do governo do Médici em relação ao governo Costa e Silva. Pelo contrário, o governo do Médici é visto como uma continuação das políticas econômicas do Costa e Silva. E é durante o governo do Médici que a gente vai ter o auge do assim chamado milagre econômico, período da economia brasileira que vai de 68 a 73, aonde o Brasil vai crescer 12% ao ano, 10% ao ano, 11% ao ano. O PIB brasileiro cresce muito. Porém, como nós já discutimos na aula do Costa e Silva, esse crescimento do PIB não significou o fim da pobreza, pelo contrário, a pobreza até aumentou ainda mais com o crescimento econômico, porque esse crescimento econômico não foi é, alcançado também com distribuição de renda. Ele não foi acompanhado de distribuição de renda. Essa renda maior que o Brasil estava ganhando ficou concentrada nos mais ricos e a maior parte da população, pelo contrário, empobreceu ainda mais. Por mais contraditório que isso seja, o capitalismo é cheio de contradições. Isso está em qualquer teoria econômica que vocês possam ler. O capitalismo ele é dotado de contradições e uma das contradições do capitalismo é essa. Mesmo o PIB brasileiro crescendo 11% ao ano, isso significa um maior empobrecimento da população, porque não houve distribuição dessa renda. Isso é fundamental. O que nós podemos destacar de diferente aqui no governo do Médici foi a construção de grandes obras públicas, em especial a construção da Transamazônica, uma estrada que conecta todo o estado da Amazônia, também a ponte Rio-Niterói, uma ponte que liga a cidade do Rio de Janeiro com a cidade de Niterói, e também a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Essas três grandes obras ficaram marcadas durante o governo do Médici e existem até hoje, certo? Talvez um outro ponto importante também aqui que vale a pena destacar é o endividamento externo, o aumento do endividamento externo, porque todo esse crescimento econômico do PIB ele foi impulsionado pelo Estado brasileiro, o Estado brasileiro investindo em grandes obras públicas para impulsionar a economia, mas de onde vem esse dinheiro para investir em obras públicas? Esse dinheiro vem do endividamento externo, do crédito internacional. Nesse momento, o Brasil ele pega uma série de empréstimos com o FMI, o Banco, né, Mundial, e também pega empréstimos com os Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, tá aí no slide, a dívida pública brasileira internacional, a dívida internacional externa, saltou de 3,9 bilhões em 1964 para 12,5 bilhões em 73, ou seja, literalmente triplicou a dívida externa brasileira. E qual era o objetivo do governo Médici, continuando a política do Costa e Silva? Era uma política de diminuição da inflação, utilizando-se da prerrogativa do arroxo salarial. O que é o arroxo salarial? É impedir o aumento do salário mínimo acima da inflação. Com isso, você diminui o poder de compra dos trabalhadores e, consequentemente, diminui a inflação. E de fato, a inflação vai diminuir de 80% ao ano a 15% ao ano. Porém, essa diminuição da inflação está acompanhada de uma perda de quase 30% do poder de compra dos trabalhadores entre 64 e 73. E aí a gente já trouxe esses dados sociais, mas vale a pena rever de novo. Os 5% mais ricos detinham 36,3% da renda nacional. Os 20% mais ricos ficavam com 67% da renda nacional, 40% da população dos mais pobres tinha apenas 10% da renda total do país. As estatísticas relacionadas ao desemprego mostram taxas de desemprego de 5%, que são taxas baixas, mas essas taxas eram artificiais, porque boa parte da população, de fato, não estava desempregada, mas estava no setor informal, estavam, né, dados mostram que mais da metade da população estava no setor informal, ou seja, estavam empregadas, mas sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas e tudo mais. Em 1970, 40% da população recebia só um salário mínimo. Em 1970, a taxa de analfabetismo era de 33%.
Em 1970, só 2,9% dos jovens de 20 a 24 anos frequentavam a universidade. Ou seja, esse crescimento econômico do milagre econômico não foi acompanhado de distribuição de renda e trouxe muito mais pobreza para a população brasileira. Mais uma das contradições aí do sistema capitalista, certo? Agora, o que o governo Médici traz de novo? Esses dados são muito parecidos com o do Costa e Silva e realmente não houve grandes diferenças. Mas o que o governo Médici traz de novo é a questão cultural, porque é durante o governo Médici que a gente vai ter uma maior propaganda do regime. O regime militar vai investir pesado na propaganda. A gente vai ter aí o grande lema do regime militar nesse momento: Brasil, ame ou deixe-o, que é um lema bastante violento, né? Porque ele expressa, de um lado, uma questão nacionalista, mas de outro lado, ele mostra que se você não está insatisfeito com o regime militar, então você que vai embora. Então é um lema bastante violento. Nesse momento, a gente vai ter a criação da Assessoria de Relações Públicas da Presidência, a AERP, que era o grande órgão de propaganda. E qual era o objetivo dessas propagandas? O objetivo era legitimar o regime tanto para a população, para fazer com que a população aceitasse o regime, como de maneira externa, porque há muita propaganda externa também desse momento no regime. O governo brasileiro, o governo do Médici, vai tentar construir a ideia de uma boa imagem do Brasil para os estrangeiros, e isso vai ter o seu apogeu, essa imagem do Brasil como um Brasil que está indo para frente, como um Brasil que está crescendo, essa imagem que o governo Médici tentava mostrar não só para a população brasileira, mas também para os estrangeiros, vai ter o seu auge aqui, na Copa de 1970. Para quem não sabe, para quem não entende muito de futebol ou não conhece a história do futebol, a Copa de 1970 foi a terceira Copa do Mundo que o Brasil venceu. Então aqui o Brasil foi tricampeão. É nessa Copa que a gente tem estrelas do futebol que entraram para a história do futebol, como Pelé, o Tostão, o Jairzinho, né? Então é uma Copa bastante com jogadores brilhantes, é um auge mesmo aqui do futebol brasileiro. E a Copa de 70, aconteceu no México, que o Brasil vai ganhar, vai ser extremamente utilizada pelo governo do Médici como propaganda. Dia após dia, o governo do Médici vai soltar propagandas na televisão. Nesse momento, a televisão já era a televisão a cores. O grande lema "Pra frente, Brasil" vai ser tocado dia após dia nas rádios e na TV. E o governo do Médici vai então utilizar a vitória da Copa de 70 como propaganda do seu regime. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno vídeo de uma propaganda da época. Eu não vou passar o vídeo inteiro por questões de copyrights, mas só para vocês verem. Olha a seleção. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos. A música Pra Frente Brasil sendo usada. Salve a seleção. Olha o golaço. É aquela corrente. A seleção de 70 é uma das melhores, tem que falar. O Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção. Tudo é Olha o passe. coração, todos juntos vamos. Pra frente Brasil, Brasil. Golaço. Bom, eu trouxe aqui mais umas fotos para vocês verem. Essa é a seleção de 70. Clássicas fotos aí da Copa do Mundo de 1970, o Pelé sendo erguido na vitória do Brasil. Mas o que nos interessa não são só as fotos da seleção. O que nos interessa são essas fotos aqui. O Pelé levantando a taça da Copa do Mundo ao lado do presidente Médici. Ou seja, o Médici também aqui condecorando os jogadores brasileiros quase como uma condecoração militar, né? Percebam o uniforme que eles estão vestindo, o Médici condecorando eles, muito parecido com como se ele estivesse condecorando militares, né? Heróis de guerra. Então o governo do Médici vai utilizar dia após dia a vitória da Copa de 70 como propaganda. Aqui eu vou mostrar mais uma propaganda para vocês, que é um pequeno desenho animado da época, mas que retrata bem esse período.
Oh, 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 Brasil, gente pra frente, construindo esta nação, com trabalho permanente, com firmeza e coração. E no passo de gigante, levo o meu Brasil avante. Vamos todos cantar a uma só voz, o Brasil é feito por nós. Oh, oh. Bom, não posso mostrar o vídeo inteiro por questões de copyright, porque essa aula vai para o YouTube, mas fica aí então para vocês entenderem um pouquinho da questão da propaganda, certo? Bom, não foi apenas de flores que foi feito o governo do Médici. Na verdade, é durante o período do governo do Médici que a gente vai ter o maior conflito, e esse conflito vai se dar a partir das guerrilhas armadas. Guerrilhas essas que já começam no governo do Costa e Silva, depois da promulgação do AI-5, mas que chegam no seu apogeu aqui no governo do Médici. A gente vai ter a construção de várias guerrilhas, ou seja, de grupos armados, normalmente grupos ligados à esquerda, que vão se armar com o objetivo de derrubar o regime militar, com o objetivo de derrubar a ditadura militar. Dentre os vários grupos que vão surgir nesse momento, a gente tem um destaque para três aqui, né? O primeiro grupo é a Ação Libertadora Nacional, ALN, um grupo guerrilheiro de esquerda liderado pelo famoso comunista Carlos Marighella, que vai liderar esse grupo até 69. Também a gente vai ter o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, um outro movimento guerrilheiro armado bastante importante, e também a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, ligado ao Carlos Lamarca, que era um ex-capitão do Exército, mas que desertou do Exército para fazer parte da guerrilha contra a ditadura militar, porque não concordava com as torturas e com as perseguições políticas, certo? Bom, a gente também vai ter o destaque aqui para algumas guerrilhas lideradas pelo PCBR, Partido Comunista Brasileiro, e o VAR, da qual a ex-presidenta Dilma Rousseff militava. E qual que era a principal estratégia dessas guerrilhas? Essas guerrilhas eram formadas por, no máximo, 100 indivíduos, 200 indivíduos, então não eram grandes grupos armados, não eram grandes exércitos capazes de derrubar o regime militar. Então eles utilizavam algumas estratégias para tentar estremecer o regime. E a estratégia principal utilizada por essas guerrilhas era a estratégia de sequestros de embaixadores. Então a gente vai ter nesse momento vários embaixadores sendo sequestrados. O caso mais emblemático foi o caso do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick, que vai acontecer lá em setembro de 69. Ele foi realizado por militantes da ALN e do MR8. E nessa ação a gente vai ter, por conta dessa ação, o governo, essa ação vai ser bem sucedida, eles vão conseguir sequestrar o embaixador, e por conta disso o governo vai ser obrigado a libertar 15 presos políticos. Além disso, o governo vai ser obrigado a escrever uma coluna no jornal expondo os crimes da ditadura para o mundo todo. Então foi um passo importante que esses guerrilheiros conseguiram em relação ao fim do regime. Claro que o regime ia demorar mais 15 anos para ser encerrado, né? Aqui eu trouxe uma foto da ANL, esse é o famoso me fugiu, Luiz Carlos Prestes, o grande comunista brasileiro. Aqui é um grupo, né, dos guerrilheiros, e esse é o famoso Marighella, que vocês conhecem muito bem, inclusive tem aquele filmão protagonizado pelo cantor Seu Jorge. Aí aqui eu iria passar uma entrevista sobre esse movimento, mas como essa aula vai para o YouTube, por questões de copyright eu vou deixar de passar esse vídeo, mas quem assinar o nosso curso no particular vai ter acesso à aula na qual eu passo todos os vídeos sem cortar, certo? Bom, essa guerrilha vai chegar no seu apogeu em uma pequena guerra, um pequeno conflito, não vou nem chamar de guerra civil, mas um pequeno conflito que vai ser a guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia foi uma guerrilha protagonizada pelo PCdoB, Partido Comunista do Brasil, por volta ali de 72 e vai durar até 74. Era uma guerrilha que atuava no sul do Pará, e essa guerrilha vai entrar em conflito direto com o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro vai mandar
vai responder com operações massivas, mandando milhares de soldados entre 72 e 74, e como a força do exército brasileiro era extremamente superior, essa guerrilha vai ser totalmente destruída, com um saldo de centenas de mortos e desaparecidos, tá? Mas apesar dessa derrota, outros grupos guerrilheiros continuaram na luta pelo fim do regime militar e por uma abertura política, certo? Agora, para encerrar essa aula, a gente vai falar do movimento da Tropicália, ou tropicalismo, que foi um movimento cultural e artístico entre os anos de 1967 a 68, mas ele dura até 73, e que tinha artistas do MPB que misturavam também um pouquinho de rock, o rock também começa a surgir nesse momento, que escreviam letras criticando o regime militar, mas eram letras que criticavam de maneira velada, porque a censura era muito forte, então esses artistas não podiam escrever de maneira direta. Então eles criavam letras ali subjetivas, mas que tinham uma crítica. Artistas que são ícones até hoje. Estamos falando de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Multantes da Rita Lee, o maestro Rogério do Prati, muitos outros, Chico Buarque, enfim. Né? Então a ideia era misturar a música popular brasileira com rock e também um pouco de música erudita, para tornar uma postura crítica. E é interessante, às vezes a crítica não era nem na letra, às vezes a crítica era na estética. O Ney Matogrosso é um grande exemplo disso, né? Nas letras do Ney, você não tem grandes letras criticando diretamente ou indiretamente o regime militar, mas a estética do Ney Matogrosso, aquela coisa meio andrógena, já era uma afronta e já era uma forma de resistência. É claro que esses artistas vão ser perseguidos, vão ser exilados. Aqui eu trouxe uma pequena lista desses exílios, né? 69 Caetano Veloso, 69 Chico Buarque foge para a Itália, 69 Giraldo André, 71 Tariguara, 73 o Milton Nascimento tem discos censurados, enfim. Eu iria passar aqui duas músicas, uma é o Cálice do Chico Buarque, uma clássica música, né? Na qual ele faz um trocadilho ali, ele usa cálice de vinho. Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho. Mas na verdade ele estava se referindo ao cálice de calar a boca, né? Ou seja, afasta de mim a censura. Mas por questões de copyright, como essa aula vai para o YouTube, eu vou pular essas músicas que eu iria passar, certo? E vamos direto para as referências bibliográficas. Recomendo muito esse livro do Marcos Napolitano, História do Regime Militar, recomendo bastante. Bom, não se esqueçam, né, de deixar o like, de se inscrever no nosso canal, Instituto Logos, no Instagram, Instituto_Logos79 e no TikTok também. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima e abraços.